E aí, pessoal, o tempo está mudando e está querendo levar minha voz com ele, mas eu tenho que trabalhar e dependo dela. Vou fazer bem devagarinho aqui para ver se a gente consegue chegar no fim. Eu vou tentar, vou parando, vou voltando, mas vou tentar ir até o final sim, porque essa lista aqui todo gremista tem que lembrar. Todo gremista precisa olhar para essa lista e lembrar. O Grêmio começa a segunda divisão. E isso aqui que eu vou contar para vocês explica muito por que a gente chegou lá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, Valentus Energia Solar. Economia e sustentabilidade. A conta da luz está cara, né? Eu acho um terror o que está acontecendo com a luz. Pois aqui é a solução. Placas solares. 95% de economia. Aí vai se dizer, pô, CCD é muito caro comprar isso, cara. No financiamento que eles já montam para você, a conta já sai mais barata. Não tem desculpa. Valentus Energia Solar. É aqui a solução para diminuir essa conta que está machucando os brasileiros. Gente, a lista. Aí vai se dizer, que lista é essa, CCD? Que história é essa de não lembrar? Não esquecer, vamos para outra. Não, essa aqui tem que lembrar. Ontem o Grêmio emprestou 2 jogadores, Churin e Jean-Pierre. Os 2 jogadores. E o que isso tem a ver? Eles se juntam a uma lista de jogadores que o Grêmio seguirá pagando por muito tempo. Eu separei alguns aqui, para a gente lembrar de como esse funcionamento acabou prejudicando a estrutura do Grêmio, como isso foi prejudicado pelas indicações do Grêmio e como isso escancara o que aconteceu lá dentro da estrutura. Lá dentro da estrutura. Que é o que determinou o resultado que a gente teve. Olha só. E aqui não é nomear alguém, nada. É o clube, é a gente. Todos estão juntos. Muitos desses aqui, todos queriam. Não é uma crítica às pessoas. Muita gente fala isso, não tem nada disso. Olha só. Paulo Vitor, Vanderlei, Paulo Miranda, David Braz, Alisson, Everton Cardoso, Churin, Darlan, Douglas Costa e Jean-Pierre. Esses jogadores têm algo em comum. O Grêmio empresta pagando. Eles não são idênticos, porque Douglas Costa, por exemplo, foi uma rescisão que o Grêmio seguirá pagando. O Paulo Vitor foi uma rescisão que o Grêmio seguirá pagando. O próprio Alisson foi uma rescisão que o Grêmio seguirá pagando. Mas o conceito é igual. Esses jogadores só deixaram o Grêmio porque o Grêmio seguiu pagando o que havia coordenado. Talvez o Douglas Costa numa situação um pouco diferente. Todos os outros nessa situação. Todos os outros. Então, essa montagem, imagina só, Jean-Pierre, 50% dos vencimentos para jogar a Série A. Alisson, o Grêmio encosta o contrato com o São Paulo e paga 150 por mês para ele seguir recebendo. O São Paulo ofereceu 30% menos, ele contratou assim e o Grêmio faz o pagamento, claro que por regimes e contratos diferentes, mas o Grêmio recoloca o contrato dele, o que tinha em Porto Alegre. David Braz, a mesma coisa. Então, tu começa em cima exatamente desse ponto a entender por que se chegou nisso. O Vanderlei, da mesma maneira, um pouco menos o valor. Paulo Miranda joga a Série A pelo Juventude. David Braz pelo Fluminense. Alisson pelo São Paulo. Everton Cardoso pelo Cuiabá. Jean-Pierre pelo Avaí. Churin pelo Atlético Goianiense. Darlan pelo Juventude. Todos vão jogar a Série A.
o Douglas Costa vai para os Estados Unidos. Os jogadores, a grande maioria, jogam a Série A. E o Grêmio joga o quê? Por essas e outras que a gente tem que aprender. Contratar não é fácil. Principalmente quando se contrata em rodo. Aqui, por exemplo, se a gente pegar o que aconteceu já no início, nós já temos o Orejuela fora. Mas o contrato é um pouco diferente, ele vai ser devolvido e tal. Isso, o contrato é diferente. O Benítez, aparentemente, não vai ser tão utilizado assim. O Janderson já mostrou que vai para a fila. E assim a gente vai se repetindo. E assim a gente vai se colocando, se posicionando. Agora, nós temos o Roger, que pode ser a salvação, dando para esses jogadores uma maior condição em um ambiente muito mais organizado. Isso é verdade. Muito mais organizado, muito mais determinado. Não tenho dúvida disso. Só que o Grêmio não pode mais errar. O Grêmio tem que aprender com isso aqui. Imagina assim, o que fez e quanto custou Everton Cardoso para o Grêmio. Imagina o tamanho dos contratos que os grandes clubes brasileiros pagam 60%, 50% e não pagam mais. E aí eu estou falando de São Paulo, estou falando de Fluminense, eu não estou falando do Atlético Goianiense. Eu estou falando de clubes que são do tamanho do Grêmio e que pagam 50% do que o Grêmio pagou naquele momento. Aí vai se dizer, pô, César, tu elogia a gestão. Se não fosse a gestão do Grêmio e a capacidade de organização financeira, isso aqui não estava definido. O erro se deu entre 17, 18, 19 e 20 de um superinflacionamento dos salários do Grêmio. E que foram feitos como? Claro que com a anuência da gestão e do presidente Romildo. Evidente que com essa anuência. Ninguém está tirando culpa de ninguém aqui. Agora, tem que aprender. Tem que aprender. Isso aqui não é comum. São 10 jogadores. 10 jogadores que o Grêmio segue pagando. Eu nem fui tão a fundo. Talvez tenham até mais. Eu peguei 10 que são os que escancaram ainda mais a nossa relação. 10 jogadores. A lista que escancara o fracasso dessa organização que o Grêmio paga de duas maneiras. Todo final do mês e também por estrear com a Ponte Preta. César Cidade Dias falando de Grêmio. Espero melhorar na próxima. A voz tá ruim. Aqui no YouTube.